Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um dos pilares da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. Contamos com a presença do nosso amigo Márcio, a quem nós agradecemos com muito carinho pela sua participação. Trabalhador emérito dentro da doutrina espírita, fazendo um trabalho muito bonito no Lar Esperança, como também em outras instituições aqui de São José do Rio Preto. E eu tenho certeza que ele vai trazer muitos subsídios para a nossa edificação espiritual. Márcio, as suas considerações. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar, e todos nós somos aprendizes do bem. Quando a gente se dispõe a buscar um assunto, aprender, estudar, para que a gente possa passar para o nosso semelhante, o maior beneficiado somos nós mesmos. Quando a gente busca, a gente tem condições de passar algo melhor para o nosso semelhante. E é, mais uma vez, o que acontece comigo nesta manhã. Então, muito obrigado a todos. Espero que eu possa ajudá-los de alguma maneira dentro deste assunto que é muito importante dentro da doutrina espírita e dentro da vida de todos nós, independente de religião, de credo. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, de ação e reação. Ô Márcio, Jesus, porque de repente eu falei que é uma pilastra da doutrina espírita, mas Jesus já havia dito isso com muita propriedade. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as obras. Daí a gente tem que ficar bem esperto em relação às nossas atitudes, não é? Sim, com certeza. O plantio, a lei divina é tão maravilhosa que ela nos dá a liberdade de plantarmos aquilo que quisermos. Mas ela é tão justa que nos dá a oportunidade de colher somente aquilo que plantamos. Então, popularmente dizendo, se você vai plantar um limão, você não vai colher um morango. Você tem que estar atento ao plantio. A colheita, ela vem depois, aos tempos, aos poucos, de acordo com aquilo que a gente fez. E vale lembrar que dentro dessa situação, todos nós podemos fazer o bem ou nem tanto, nem digo fazer o mal, mas deixar de fazer o bem, como Jesus e a própria doutrina e outras religiões também nos ensinam. Deixar de fazer o bem, essa inércia muitas vezes nos prejudica. É um ponto que nós devemos estar sempre atentos. O trabalho no bem é a nossa obrigação, sempre. E como é que você vê, assim, a nossa existência, como disse o Cristo a Bartolomeu, que a nossa vida é um caminho para Deus. E dentro dessa caminhada, a proposta entre o amanhecer e o adormecer, que é uma atividade muito intensa, mas entre esses dois parâmetros, a proposta é falar de Deus, fazer as coisas recomendadas pelo Criador e por Jesus. Como é que fica a pessoa que é indiferente a tudo isso? Bom, doutor, hoje nós temos aí, agora falando bem dentro da doutrina espírita, nós espíritas principalmente, temos uma mania que eu discordo muito e tento fazer com que isso seja extirpado. Nós temos toda a nossa vivência de hoje, os nossos problemas, as nossas vicissitudes, a gente tem, assim, por consequência dos erros do passado ou também do presente. Mas nós espíritas que acreditamos na reencarnação, costumamos jogar a culpa numa existência anterior. Por quê? Talvez como um meio de não se sentir tão culpado pelos erros desta encarnação. Mas nós somos sim responsáveis por tudo que fazemos agora, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho dentro do lar, com a esposa, com o pai, com mãe, sogro. A gente vive em conjunto. Então é necessário que a gente esteja muito atento a isso, porque as consequências das nossas atitudes estão logo ali à frente. Eu costumo brincar que antigamente o castigo vinha a cavalo, hoje ele vem online. Então não dá tempo mais da gente ficar
brincando com as consequências daquilo que a gente faz. A humanidade hoje passa por problemas sérios e seria muito difícil que a gente não entendesse isso como uma necessidade de todo o povo do nosso planeta. A Terra está passando por uma fase de mudanças, nós estamos nessa fase há um tempo já e ainda temos muito a passar por isso, e cabe a cada um de nós fazer o nosso papel. Se a gente acha que não é capaz de fazer nada, que a gente não pode mudar a humanidade, pode sim. Nós temos essa capacidade, porque se a gente mudar o nosso trabalho, o nosso pensamento, o auxílio àqueles que necessitam, com certeza nós estamos mudando o planeta. Se não me engano, foi Madre Teresa de Calcutá que disse que todos nós formamos um oceano. E sem a presença de cada um de nós, é uma gota a menos nesse oceano. Então vamos ser essa gota que ajuda a todos. Essa onda que vai e volta no oceano, a hora que ela voltar, que ela traga bons frutos, bons fluidos. Nós temos muita gente ao nosso redor que precisam dessas orientações, de um amparo, de um abraço, 5 minutos que a gente ouça alguém, tudo isso faz parte dessa lei de causa e efeito. Nós estamos plantando, nós estamos dando àquele que precisa. E muitas vezes nós não enxergamos. Sabe, dentro do próprio Evangelho, a certa altura, nos é dito que temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então nós precisamos estar atentos a essa situação, que a situação acontece no nosso nariz, popularmente dizendo, e muitas vezes a gente não enxerga o que é para ser feito. Então se a gente estiver sempre atento, sempre elevado espiritualmente, sempre atento ao trabalho espiritual, porque nós somos, na grande maioria das vezes, digo quase em todas, guiados pela espiritualidade. Mas para isso nós temos que dar condições para que eles nos auxiliem, nos intuam, nos direcionem, nos mandem recados, mensagens. Cabe a nós a capacidade de ouvir o que eles têm a nos dizer. Ô Márcio, na última pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta já colocando uma negação, né? O bem jamais será a tônica da Terra. Quer dizer, é uma pergunta, né? E o benfeitor disse, não. Pelo contrário, o bem será a tônica da Terra. Do momento em que a pessoa fizer a sua transformação moral e abraçar o bem, todas as criaturas vão criar um clima positivo, vibratório, que impossibilita a vinda de espíritos ruins para a Terra. Então a proposta é de nós todos nos transformarmos, e à medida que vamos nos transformando, nós vamos criando um clima propício para a espiritualidade trazer almas cada vez mais sublimadas que possam agregar conosco e melhorar o nosso planeta. Por isso é que não pode ter indiferença as criaturas acharem que esperar uma transformação do mundo sem a transformação interior, não é verdade? Sim, exato. O planeta, ele se transforma no todo a partir da individualidade. E dentro do próprio Evangelho está escrito, os bons herdarão a terra. Então essa modificação já está acontecendo. A cada época no nosso planeta, nascem espíritos altamente elevados para nos auxiliarem, para nos ensinarem. Temos vários exemplos, não só dentro da doutrina espírita, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, tantos outros, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e aqueles que muitas vezes não são conhecidos por ninguém, mas que fazem teu trabalho de formiguinha, auxiliando um vizinho que necessita, uma família que passa pela dificuldade, às vezes até da falta de alimento. Então esses também estão trabalhando em benefício da humanidade. Cabe a cada um de nós realizar o nosso trabalho
individualmente para que o planeta cresça também. E uma coisa que eu sempre costumo alertar as pessoas, muitas vezes a gente vê a guerra na televisão, vê o problema político hoje muito em voga, e a gente acaba se revoltando. Não é esse o nosso papel. Nós temos que estar atentos e equilibrados o suficiente para que a gente possa emitir energias através da prece, através de um bom pensamento, para que esses dirigentes do nosso país ou dirigentes mundiais tenham condições de receber também da espiritualidade esse auxílio, para que o planeta em si possa crescer. Então, nós temos essa capacidade de ajudar, sim, cabe a cada um de nós fazer o seu papel, para que o planeta em si possa ser um planeta maravilhoso. Nós temos tudo aqui para que isso aconteça. Cabe à humanidade fazer com que isso se torne uma realidade. Márcio, Francisco de Assis colocou é dando que se recebe, né? Isso já está dentro da lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Se nós quisermos modificar o planeta, já não dá mais para a gente acompliciar com o mal. Sim. E para que a treva desapareça, tem que vir a luz. Para que o mal desapareça, tem que vir o bem. E isso é um trabalho de todo dia, de toda hora. Então a gente vê, às vezes, as pessoas perdendo muito tempo, deixando passar as oportunidades de estar fazendo alguma coisa nesse sentido, e mal sabendo que a vida continua do lado de lá. Nós vamos estar sempre vivos, repondo, vamos dizer, as nossas energias de acordo com os nossos feitos. Se fizermos coisas boas, energias boas, se fizermos coisas ruins, energias ruins. Isso traz consequência, que muitas das vezes a pessoa não se apercebe, que o perder o tempo já é uma consequência, não é? Sim, como eu disse anteriormente, a inércia já é também um defeito nosso, uma falha que a gente pode corrigir de imediato. E é importante que a gente esclareça que não é necessário que a gente faça grandes coisas, construir uma instituição para abrigar 200 crianças, ou trabalhar com idosos de maneira fervorosa. As coisas pequenininhas que a gente vê no nosso dia a dia fazem parte disso também. Lógico, é importante fazer esse trabalho comunitário para as entidades, para os necessitados, mas e o necessitado dentro do nosso lar? E o conselho para um filho, para um avô, para um idoso que a gente tem de casa, dentro de algum colaborador, uma funcionária, uma faxineira, tudo isso faz parte do nosso trabalho em benefício da humanidade. São coisinhas pequenininhas que a gente não pode deixar passar. É o nosso dia a dia, é o nosso trabalho. A nossa vida é essa. Não basta a gente ir para um centro espírita, fazer uma palestra maravilhosa, chega em casa, briga com o filho, se altera com a esposa. É o dia a dia, é o nosso trabalho. É o que Jesus nos ensinou, é o que ele exemplificou quando aqui esteve. Então, é importante a gente passar a prestar mais atenção nas coisas pequenas que acontecem no dia a dia. São muitas oportunidades que a gente tem de auxiliar o nosso semelhante, muitas, podem ter certeza. Volto a dizer, olhos de ver e ouvidos de ouvir para que a gente não perca essas oportunidades. Bom, aproveitando essa colocação do Márcio, eu queria dizer o seguinte, tudo começa na convergência da nossa proposta. O que eu pretendo fazer em relação à vida? O que eu espero? Minha escolha. Mas na sequência eu preciso ter esta vontade de fazer, porque às vezes a gente pensa assim, eu daqui para frente vou fazer o bem. A minha intenção é de fazer o bem. Diz o Chico que no umbral está cheio de pessoa bem intencionada que não fez nada, né? Então vem o outro lado, que é a vontade. A gente tem que ter a vontade, mas convergência, vontade e também a ação. Porque se não fizer nada, vai passar batido, a oportunidade perdida. Então é muito importante que a gente tenha esta
ação, agir, começar agora. Qualquer hora eu começo. Não. O Paulo de Tarso disse assim, hoje é o dia. Para a gente fazer a nossa transformação, a nossa melhoria, o nosso alforge de volta, é hoje, não dá para esperar amanhã. É só a gente fazer uma análise. O que eu posso fazer? Porque somente assim nós vamos adquirindo a competência. Espiritualmente nós estamos aqui para crescer, progredir, melhorar. Então nós temos que nos esforçar também, não tem? Sim, não tenha dúvida. E por comodidade, por uma série de razões, muitas vezes o indivíduo acha assim, eu vou começar a trabalhar, eu vou fazer caridade a hora que eu me aposentar. E se ele não se aposentar? E se ele desencarnar antes? Ou vou trabalhar em benefício dos amigos quando eu desencarnar? A vida do lado de lá pode ser bem diferente daquilo que ele acha aqui. Então nós não temos que jogar para amanhã. Como o senhor disse, é hoje, é agora. A nossa hora é agora. A gente não pode perder mais tempo. São situações simples. Não queiram ficar procurando coisas vultuosas. É aos poucos que a gente vai se mudando. É aquele grãozinho de areia que forma a montanha. É a gota d'água que forma o mar. Sejamos esses pequeninos que trabalham em benefício daqueles que necessitam. Tem muita gente precisando mesmo. Não falo só materialmente. A gente fica preocupado em achar que porque não está numa condição financeira muito boa, não pode auxiliar ninguém. Muito pelo contrário. É esse aí que está dando o seu melhor, ele está dando de si mesmo, do seu tempo, do seu ensinamento, da sua alegria àquele que necessita. Então vamos nos alertar, porque o tempo é chegado. A cada instante que passa, nós estamos perdendo oportunidades. E deixando de plantar aquilo que a gente quer, a gente vai ter que colher uma outra fruta que pode não ser a das melhores que a gente goste no futuro. Bom, falando da nossa responsabilidade sobre os nossos feitos, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho que é a mais complicada na minha cabeça. Até hoje, estudando o Livro dos Espíritos, eu sempre me deparo com ela e isso acaba mexendo comigo. É a 642, quando Kardec pergunta, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? E a resposta foi negativa, não. É necessário fazer o bem. Porque de ordinário nós somos responsáveis até pelo mal advindo do bem que nós deixamos de fazer. Então a gente sempre está arrumando desculpa para não ajudar os outros. Não, ele é forte, ele é saudável, agora eu não tenho obrigação, não tem nada a ver comigo, afinal de contas, ele é que não foi prudente, deveria estar fazendo. Nós sempre estamos julgando e às vezes até condenando. E diz o Dr. Bezerra de Menezes que nessa situação nós estamos empurrando o anjo da caridade para outrem. Quer dizer, o anjo da caridade é aquele que vai nos acobertar no mundo espiritual. Porque diz o Chico que o único diálogo que tem lá em cima, para a gente estar de boa participando com os amigos espirituais, é a caridade. É a benevolência, a indulgência e o perdão. Dentro da benevolência, fazer o atendimento à criatura é uma caridade. Aceitar aquela pessoa nas suas limitações é outra caridade. E perdoar as criaturas é outra. Então, a caridade não é dar dinheiro para o pobre, nem roupa, nem comida, nem nada. Isso é apenas um item dentro da caridade. Agora, nós precisamos entender que quando a gente tiver essa disposição em contrário, vamos analisar se não tem um jeitinho de ajudar mesmo. Porque o fato da gente não ajudar é de nossa responsabilidade. Isso vai pesar na balança lá na frente. Porque se aquela pessoa que não foi ajudada tiver uma conotação negativa em função daquilo que nós deixamos de fazer, a responsabilidade é nossa. Então não dá mais para ficar dizendo assim, não, uma hora eu vou, eu não sou obrigado, isso não tem nada a ver comigo. Tudo tem a ver com a gente. Quando alguém bate na nossa porta, bateu na porta certa. E a oportunidade perdida nunca mais volta. O anjo da caridade conosco é uma bênção, e quando a gente rechaça é uma problemática.
então não vamos perder a oportunidade de estar ajudando os outros, não é, Márcio? Não tenha dúvida. E muitas vezes, eu digo que talvez o problema maior nessa situação somos nós espíritas, porque a gente tem o grave defeito de achar que se o outro está sofrendo, é lei de causa e efeito, né? Que ele tem que passar por isso. Então não cabe a nós, já que ele fez, ele plantou, ele está colhendo. Não mas tem que interromper, né? Mas cabe a nós sim, auxiliar o nosso irmão. Por que não? Quantas vezes nós assim o fizemos e outros nos auxiliaram? Então essa ideia de que é lei de causa e efeito para o outro, tem que ser para a gente também. Mas se o outro tiver numa situação difícil, voltamos a falar, não só financeiramente, mas nós temos a obrigação moral e cristã de auxiliar essa criatura, de dar aquilo que ela precisa, de um minuto, porque a hora que a pessoa precisa de alguém para conversar, não é no seu tempo, é no tempo dela, a necessidade é dela. Então vamos tentar, de alguma maneira, nos adequar. Lógico, todos nós temos os compromissos profissionais, familiares, sociais, mas com certeza, se a gente tiver um pouco mais de boa vontade, a gente consegue auxiliar esses irmãos que tanto necessitam e que batem a nossa porta frequentemente. Quando eu falei que a pergunta mais complicada é a 642 do Livro dos Espíritos, eu vou falar de uma passagem, para mim, que é muito complicada, tanto quanto ou mais, dentro do Evangelho, que é a parábola dos talentos. Olha, como Jesus é o pedagogo, ele é o mestre, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia e veio exatamente para nos trazer plenitude de vida. E quando ele colocou essa parábola, eu pensei, meu Deus, precisamos analisar muito bem. Ele dizia que um homem viajou e deixou 5 moedas com um dos funcionários. O outro já não era tão bom, ele deixou 2. E com aquele que era muito incompetente, ele deixou só 1. E foi embora, disse, olha, vocês vão trabalhar com esse dinheiro e quando eu voltar vou chamar as contas. O que tinha recebido 10, trouxe mais 5, né? Aliás, tinha recebido 5, trouxe mais 5, ficou com 10. O outro que recebeu 2, trabalhou, conseguiu mais 2, ficou com 4. E aquele que recebeu só 1, enterrou e devolveu só aquela. Então isso significa o seguinte, que se nós aproveitarmos bem os talentos que nós temos, serão multiplicados, no mínimo por 2 vezes. Ou seja, talento é a inteligência, é a condição física, é a condição financeira, é o prestígio que se tem numa comunidade. São muitos talentos que nós recebemos e nós temos que usar bem, porque nós vamos continuar no mundo espiritual e em outras experiências aqui na Terra. E nós vamos receber de acordo com aquilo que nós fizemos dos nossos talentos. Quando a gente fala aqui de responsabilidade, a pessoa que é inteligente, usa a inteligência para o mal, vai voltar numa deficiência mental, cognitiva muito grande. Aquela pessoa que às vezes usou os braços e as mãos para agredir o outro, volta com limitação física. Aquela pessoa que malbaratou a saúde com os vícios, que a gente recebe um corpo perfeito, é um talento. E de repente nós começamos a viciar o nosso corpo, nós começamos a trazer problema para o nosso corpo, na próxima existência vem doente. A responsabilidade de quem que é? De Deus? Não. Deus deu uma nova oportunidade, mas se nós não usarmos bem o talento, nós viremos limitados. Então, portanto, se nós quisermos melhorar a nossa condição, voltar na próxima existência, um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais saudável, se a gente quiser voltar com um pouquinho mais de tutu na mão, nós precisamos usar desses talentos hoje, agora. Não é deixar para depois, porque se nós deixarmos de usar bem esses talentos, serão retirados. Tem muitas pessoas ricas que hoje teriam condição de fazer muitas coisas no bem com o dinheiro que sobra a rodo, vai voltar pobrezinho, puxando enxada. Eu acho que nem vai ter enxada lá na frente, mas fazendo um trabalho difícil e tentando crescer na vida e não vai conseguir financeiramente. Então,
vamos aproveitar nossos talentos, quais sejam, usando-os muito bem, para voltarmos na condição melhor na frente, não é, Márcio? Com certeza. E dentro da magnitude divina, a espiritualidade nos dá duas oportunidades para saudarmos os nossos erros do passado. Uma, pelo sofrimento, que ninguém quer e ninguém gosta, e a outra, pelo trabalho no bem. Então, cabe a nós escolher exatamente esse caminho, o trabalho. Quando a gente trabalha em benefício de um necessitado, nós estamos saudando um pouco das nossas dívidas. E nós estamos auxiliando a humanidade. Então, é só bem para todo mundo, para quem está recebendo e para nós que estamos tendo essa oportunidade. E quando a gente se dispõe ao trabalho, aquilo que seria o sofrimento passa a ser aprendizagem para a gente. A gente deixa de sofrer com isso. Então vamos aproveitar as oportunidades, o trabalho no bem em benefício dos necessitados, física e principalmente espiritualmente. Não vamos esquecer disso. Uma palavra, um conselho, um sorriso pode ajudar muita gente. Márcio, eu quero te agradecer muito, mas muito mesmo, por você ter vindo aqui conosco, falar deste assunto. Foi muito legal. Tenho certeza que os nossos amigos que estão nos assistindo estão recebendo esse subsídio, essas informações de boa mente para poder estarem se transformando, como nós, como no meu caso, estou recebendo essas informações com alegria, para me trabalhar, para a gente poder se motivar cada vez mais. Eu queria encerrar nosso programa dizendo que o Chico, certa vez colocou: meu filho, faça todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Independente de qualquer credo, filosofia, religião, o bem é aquele que vai nos defender no nosso futuro, quer seja no mundo espiritual ou aqui reencarnado futuramente.